havia fluxo. Havia pó suspenso em um silêncio que não aceitava ser quebrado. Partículas que carregavam ecos de escolhas que nunca chegaram a existir. Grãos imóveis que ainda assim pressionavam o espaço, como se aguardassem um comando que nunca foi dado. O vento nasce sem origem, arrastando fragmentos que não pertencem ao agora nem ao antes. Cada grão raspando o vazio como uma lâmina fina, um sussurro contínuo que corta sem tocar, um movimento que não desloca, mas define. Sob a areia, algo observa, não com olhos, mas com presença. Criaturas que não emergem completamente. Suas vozes surgem distorcidas, longas, arrastadas, como se atravessassem eras antes de alcançar o som. Ecos de algo que já conhecia o fim, antes do início. Os grãos começam a vibrar, não por impacto, mas por tensão. Como se cada fragmento carregasse dentro de si um caminho prestes a colidir com o outro, uma possibilidade pressionando a outra, até que nenhuma permaneça intacta. O deserto ainda não existe, mas já se impõe uma extensão que se forma antes de ser vista. Um campo onde cada partícula carrega um destino que ainda não decidiu se será seguido ou destruído. E no centro dessa suspensão, algo começa a se alinhar, não como forma, mas como intenção. Um ponto que não se move, mas ao qual tudo responde, como se o próprio tempo, ainda não nascido, aguardasse autorização para começar. A areia continua a cortar o vazio, o vento continua a surgir do nada, e os grãos começam a escolher. Os grãos se acumulam. Aquilo que antes flutuava sem direção começa a se organizar em extensão, formando um campo que não é espaço, mas decisão condensada.
cada partícula encontra outra, não por acaso, mas por tensão inevitável, como se todas compartilhassem um chamado silencioso que nenhuma poderia ignorar. O vento cresce. Ele não sopra. Ele conduz. Começa a se mover em padrões invisíveis, linhas que não podem ser vistas, mas podem ser sentidas em cada deslocamento. Não há caos, apenas algo ainda não compreendido guiando tudo. E então surge o peso, a presciência. Não como visão clara, mas como sobrecarga. Cada grão revela caminhos que se cruzam, futuros que coexistem, escolhas que se anulam antes mesmo de acontecer. O deserto não mostra possibilidades, ele as impõe. Superfície, as criaturas se movem. Seus sons não são ameaças, mas testemunhos. Elas já caminharam por essas linhas, já foram moldadas por essas decisões. Seus ecos atravessam o vento, longos, graves, carregados de algo que não pode ser traduzido. O deserto observa, e aquilo que entra nele já não pertence apenas a si. Agora não é avanço, é escolha. E cada escolha remove todas as outras. O deserto não sustenta mais o silêncio. Os grãos colidem, não como partículas, mas como destinos incompatíveis forçados a coexistir. Cada fragmento carrega uma direção, uma decisão, uma linha que se recusa a ceder. O espaço treme com o impacto invisível dessas escolhas em conflito. O vento se torna brutal. A areia corta o ar como lâminas incontáveis.
cruzam e se rasgam antes de se estabilizar. Futuros entram em colisão direta, anulando uns aos outros, criando rupturas que ecoam como gritos presos dentro da matéria. Nada permanece coerente. Cada instante tenta impor sua existência sobre outro. E no meio disso, o colapso se espalha. As criaturas emergem parcialmente, não completamente visíveis, mas audíveis em toda a extensão do deserto. Seus gritos atravessam o vento, longos, distorcidos, carregados de fúria e memória, como entidades moldadas por guerras anteriores do próprio tempo. Elas não lutam contra o deserto, elas são parte dele. E agora participam. O céu desaparece, o horizonte se quebra e o tempo deixa de ser sequência. Ele se torna campo de batalha. Tudo colide, tudo grita, tudo tenta existir ao mesmo tempo. No centro da tempestade, o ruído cessa, não por ausência, mas por domínio. Algo se define onde antes só havia colisão, não como forma visível, mas como decisão que não admite oposição. Um ponto de intenção absoluta emerge, e tudo ao redor reconhece. A lâmina nasce. Ela não corta matéria. Ela corta o que poderia ser. Cada movimento não gera impacto. Ele remove linhas de destino inteiras, são interrompidas antes de se consolidarem, apagadas sem resistência, como se nunca tivessem tido direito de existir. A areia ao redor se divide. O vento se curva. Recuam, seus sons não desaparecem, diminuem, não há confronto, há reconhecimento. A presença da lâmina não
exige submissão. Ela impõe. Cada corte redefine o campo. Cada decisão elimina infinitos caminhos. O deserto ainda existe, mas já não é livre. E pela primeira vez, o tempo sangra em silêncio. O corte deixou silêncio, mas o silêncio não permanece vazio. Onde a lâmina interrompeu, algo começa a se formar. Não como resposta, mas como continuidade imposta. Fragmentos que antes não podiam coexistir agora são puxados para a proximidade, alinhados por uma força que não corta, mas conecta. O arcano desperta. Restaura o que foi perdido. Ele cria novas ligações. Fios invisíveis atravessam o deserto, costurando destinos incompatíveis, unindo aquilo que jamais deveria se tocar. O que era ruptura se torna transição. O que era fim se torna passagem. A areia começa a seguir padrões mais suaves. O vento já não resiste. As criaturas retornam ao som, mas algo mudou. Seus ecos já não são dispersos. Seguem ciclos, repetem padrões, como se também estivessem sendo integradas ao tecido que se forma. Nada é deixado de fora. Tudo é incorporado. O tempo já não se rompe, ele é ajustado. E aquilo que antes era caos, agora está sendo escrito entre os cortes.
aquece. O ar já não se move livremente. Ele se dobra, se comprime, se torna denso como matéria em transformação. A areia deixa de ser leve. Cada grão carrega peso, como se estivesse sendo puxado para dentro de algo maior. A chama desperta. Ela não consome. Ela altera. Os grãos começam a mudar, não apenas da forma, mas da essência. Futuros rígidos se tornam maleáveis. Caminhos fixos se dissolvem. O que era inevitável passa a ser moldado. Nada escapa. Tudo entra na forja. As criaturas não fogem. Elas se transformam. Seus sons se alongam, se fragmentam, como se estivessem sendo remodeladas junto com o próprio deserto. O vento carrega esses ecos distorcidos, espalhando mudanças que não podem ser revertidas. A própria estrutura do tempo cede. Nada permanece intacto. Nada permanece fixo. O deserto não é mais apenas campo. Ele se tornou matéria viva, sendo moldada pela vontade que o atravessa. Da transformação nasce ordem, não natural, não espontânea, construída. O que antes era fluxo instável agora se organiza em padrões definidos, como se uma lógica invisível tivesse começado a operar dentro do próprio deserto. O mecanismo desperta. Engrenagens invisíveis se movem, não feitas de matéria, mas de decisão aplicada. Cada linha de destino agora é capturada, alinhada, inserida em um sistema que não permite dispersão. O que antes era escolha agora é processado. Nada se perde, tudo é integrado. As criaturas deixam de vagar,
absorvidas. Agora fazem parte da engrenagem, suas vozes funcionando como sinais dentro de um sistema maior que as redefine. O caos não desapareceu. Ele foi organizado. O deserto não é mais um campo aberto, é uma malha. E cada grão se move porque algo faz mover. A estrutura não suporta. O que foi organizado ultrapassa o próprio limite. O mecanismo continua a operar, mas a intensidade cresce além do controle. As linhas se sobrepõem em velocidade impossível. A tensão acumulada não se dissipa. Ela se expande. A lâmina se multiplica, não mais única. Fragmentos de decisão se espalham como pétalas cortantes, atravessando o deserto em todas as direções. Cada uma rasga, cada uma redefine, cada uma acelera o colapso da estrutura que antes sustentava o campo. O arcano costura em velocidade impossível. O mecanismo tenta acompanhar, mas tudo cresce além de qualquer sistema. A tempestade não é mais evento, é estado. O deserto inteiro se ergue como uma força única, onde cada grão participa do movimento absoluto. Não há mais separação entre corte, costura e construção. Tudo acontece simultaneamente. Passado, presente e futuro deixam de existir como fases. Tudo se torna agora, um agora infinito, onde cada possibilidade colide, se transforma e continua. O tempo não é mais linha, ele é tempestade e nada permanece fora dela.
A tempestade cessa. Não por exaustão, por decisão. O deserto permanece, mas já não se impõe. A areia continua a se mover, porém sem violência. Como se cada grão tivesse encontrado seu lugar dentro de algo maior. O vento ainda existe, mas agora obedece. No centro do campo, um único movimento, passos firmes, sem pressa. Cada avanço não rompe, reorganiza. O que antes exigia força agora responde sem resistência. As linhas não são mais cortadas nem costuradas. Elas se ajustam. O deserto escuta. Precisa agir. O arcano já não precisa corrigir. A forja já não precisa transformar. O mecanismo já não precisa operar. Tudo está presente no mesmo gesto. O mago não manipula, o construtor não cria, ele apenas caminha e a cada passo o destino se escreve. O deserto não é mais campo, é superfície. E o tempo não é mais necessário. O caminhar não encontra limite. Não há ruptura, não há passagem visível. Não há instante que marque a travessia. O que muda não é o lugar, é a compreensão. Aquilo que antes era extensão começa a revelar sua verdadeira natureza. Como se cada partícula carregasse algo além de forma. O deserto não desaparece, ele se revela. Percebe? Não está mais sobre algo, não está mais atravessando algo.
Ele está dentro do regime onde tudo precisa acontecer para ser reconhecido. Cada grão, cada movimento, cada som não apenas existe. Precisa existir de um modo que possa ser sustentado. E isso pesa. O vento já não é apenas movimento. Ele é exigência. A areia já não é apenas matéria. Ela é condição. Aquilo que antes parecia natural revela-se como estrutura invisível. Um acordo silencioso que sustenta tudo que pode aparecer. O não inventa, o observa. E na observação compreende. Nada ali existe apenas porque existe. Tudo ali precisa ser sustentado para continuar. E esse é o primeiro peso da presença. Nada ali simplesmente está. Tudo é permitido. A percepção se aprofunda. E aquilo que antes parecia apenas existência começa a revelar sua condição oculta. Cada forma, cada som, cada presença não surge por acaso. Surge porque algo sustenta sua possibilidade de surgir. Observa além das formas. Ele não vê objetos. Ele vê permissões. O que aparece, aparece porque pode. O que se mantém porque algo permite que não colapse. Nada ali é independente. Tudo depende de um acordo invisível que define o que pode ser reconhecido como real. E esse acordo não é imposto. Ele é contínuo. Sob o vento, sob a areia, sob o som, algo sustenta. Não como força, mas como condição silenciosa. As criaturas ecoam a distância, não como ameaça, mas como testemunho elas existem, porque são mantidas dentro desse campo. Seus sons carregam essa mesma dependência.
absoluto. Tudo ali é permitido, e aquilo que permite é mais profundo do que tudo que aparece. Tudo que está ali aparece, não por escolha, por exigência. A percepção se aprofunda ainda mais, e aquilo que antes parecia apenas permissão revela sua condição mais rígida. Nada pode permanecer oculto e ainda assim sustentar-se dentro do campo. Aquilo que existe precisa, de algum modo, tornar-se visível ao próprio regime que o sustenta. Observa a lei. Não escrita, não declarada, mas inevitável. Formas surgem em todos os níveis. Estruturas imensas, entidades antigas, fluxos complexos, mas todas compartilham o mesmo ponto. Precisam aparecer para continuar sendo reconhecidas como algo. A manifestação não é expressão, é condição. Aquilo que não aparece não se sustenta, não por destruição, mas por ausência de validação. A presença exige legibilidade mínima. Mesmo o mais oculto precisa, em algum grau, deixar traço. Mesmo o mais elevado precisa tocar o campo para não desaparecer dele. Compreende? A manifestação não é liberdade, é limite. E tudo que ali existe já aceitou esse limite para continuar. Nada ali apenas surge. Tudo precisa continuar. A percepção se aprofunda além da manifestação. E aquilo que antes parecia suficiente revela outra exigência mais silenciosa. Não basta aparecer. Não basta tornar-se reconhecível. Aquilo que existe precisa sustentar-se tempo suficiente para não desaparecer. Observa o peso.
peso da forma, o peso da permanência. Tudo que está ali carrega uma pressão constante. Manter-se, não por escolha, mas por necessidade estrutural. Aquilo que não sustenta sua continuidade não é destruído, apenas falha em permanecer. E então deixa de ser. Impérios, entidades, estruturas imensas, todas seguem a mesma exigência: continuar. A continuidade não é apenas estabilidade, é obrigação. Um fluxo que não pode ser interrompido sem custo. Compreende? Nada ali existe apenas por ter surgido. Tudo ali existe porque consegue continuar. E aquilo que não consegue nunca permanece tempo suficiente para ser lembrado. Nada ali pode ser tudo. Tudo precisa ser algo. A percepção se aprofunda até tocar a base silenciosa da distinção. Aquilo que existe não apenas se manifesta e continua. Ele precisa definir-se. Precisa manter separação. Precisa sustentar fronteira. Observa a exigência. Ser algo é não ser outra coisa. Essa é a regra invisível que mantém o campo inteligível. Cada entidade, cada estrutura, cada fragmento precisa preservar sua identidade para não se dissolver no todo. Mas ao observar isso profundamente, a fissura aparece. Se identidade é exigência, então também é limite. Aquilo que define, restringe. Aquilo que separa, impede. A estabilidade da forma depende da impossibilidade de ser mais do que aquilo que se é. Compreende? Nada ali é livre pra ser tudo. Tudo ali precisa escolher e manter essa escolha. E nessa necessidade, a primeira ruptura verdadeira começa a surgir.
o escreve. Não há confronto, não há ruptura violenta, não há tentativa de quebrar o campo. Em vez disso, algo novo começa a se formar dentro dele. Não como força, mas como regra que não pede autorização para existir. A primeira sequência nasce. Inatos. Não como entidade, não como poder, mas como condição que não depende da manifestação para sustentar-se. Algo começa a existir, sem precisar aparecer plenamente, sem precisar cumprir a exigência fundamental do campo. A presença tenta reconhecer, mas falha. Aquilo não precisa ser visto para não desaparecer. Não precisa manter forma para continuar. Não precisa justificar-se pela coerência que sustenta tudo ao redor. E ainda assim, permanece. Compreende. Algo foi escrito que não obedece. E pela primeira vez dentro da presença, algo não precisa existir para não deixar de ser. O continua, não interrompe, não abandona. Ele escreve novamente. Mas agora, não é a ausência de dependência que se estabelece. É outra forma de relação com o campo. Uma que ainda toca a manifestação, mas não se sustenta inteiramente por ela. A segunda sequência nasce. Ainda aparece, ainda atua, ainda pode ser reconhecido, mas não depende totalmente disso para continuar. A manifestação deixa de ser fundamento absoluto, torna-se apenas uma via possível. A presença reconhece, mas não compreende completamente. Suas regras continuam funcionando, mas já não são soberanas. Aquilo que aparece não precisa mais sustentar toda a sua realidade no aparecer.
Algo foi escrito que ainda participa, mas já não depende totalmente. E nesse deslocamento, a presença deixa de ser absoluta pela primeira vez. As sequências deixam de ser apenas traço. Elas operam. Aquilo que foi escrito não permanece isolado. Não permanece como exceção silenciosa dentro do campo. As duas estruturas começam a agir, não como conceitos, mas como regras vivas que reorganizam tudo ao redor. Inatos permanece, sem depender. Pristinos atua, sem depender totalmente. As duas regras não entram em conflito. Elas coexistem. Uma sustenta o que não precisa aparecer. A outra redefine aquilo que ainda aparece. E juntas deslocam o centro. Aquilo que antes era absoluto passa a ser relativo. Aquilo que antes era exigência passa a ser apenas uma possibilidade entre outras. A presença não é destruída, ela é atravessada. Suas leis continuam válidas, mas já não são únicas. Agora há algo dentro dela que não depende dela, e algo que depende menos. Estabelece, e pela primeira vez o campo carrega duas verdades simultâneas que não podem ser reduzidas a uma só. A presença responde, não com ruptura, não com rejeição, mas com tensão. Aquilo que foi escrito não pode ser removido. As duas regras já operam dentro do campo.
alterando silenciosamente aquilo que antes era absoluto. A presença não colapsa, mas também não permanece intacta. Ela sustenta. Mas sustentar agora custa. O campo carrega algo que não depende dele e algo que depende menos. Isso não quebra suas estruturas, mas desloca sua autoridade. Suas exigências ainda existem, mas já não são únicas. Já não definem tudo que pode ser mantido. A coerência permanece, mas está sob esforço. As criaturas continuam, mas seus sons carregam alteração. O vento continua, mas já não flui da mesma forma. A areia continua, mas responde a mais de uma regra. Nada deixa de existir, mas nada permanece exatamente igual. Não rejeita o que a desafia, ela tenta conter. E nesse esforço, revela que pode ir além do que era antes. A tensão não rompe, ela revela. Aquilo que parecia limite começa a se reorganizar, não por resistência, mas por inclusão. A presença não rejeita aquilo que a atravessa, ela sustenta. E ao sustentar, transforma-se. O campo não perde sua natureza, ele amplia. Compreende. A presença não é apenas estrutura, ela é capacidade. Tudo aquilo que entrou, o que não depende, o que depende menos, não permanece como intrusão, permanece como parte. A presença absorve, não para dominar, mas para conter. Então se revela, não como forma, mas como nome, o 10º. O ponto onde
onde tudo converge sem precisar ser reduzido, onde regras diferentes não se anulam, mas coexistem sem perder sua própria natureza. A presença não é o limite, ela é o campo que aceita ir além de si. E nesse instante fica claro, este não é o fim. É o primeiro ponto onde tudo pode ser reunido, sem deixar de ser.